Começa agora mais um vídeo para a série Papo Rico de Mãe. Essa série a gente dá dicas, orientações, inspirações para você, papai, você, mamãe, que querem começar a falar dinheiro com seus filhos, mas não sabem por onde começar. Aqui eu compartilho as experiências que eu tenho da minha atividade. Meu nome é Tereza Taira, trabalho com educação financeira em projetos em escolas e empresas. E hoje, no Papo Rico de Mãe, é um papo diferente, na verdade, eu vou fazer uma entrevista com o Carlos e a Vanessa, e eu quero já agradecer aqui os dois pela participação, e eu convidei os dois por um motivo bem especial, tá? Eu conheço o Carlos já faz um bom tempo, né? Eu conheci ele porque eu estava fazendo um programa, uma palestra dentro da empresa que ele trabalhava, então, só fazendo aqui um lembrete, muitas pessoas têm acesso à educação financeira através de uma palestra, através de uma mensagem e muitas vezes foi num vídeo, no caso do Carlos, foi por causa de uma palestra. Mas por que que eu trouxe o Carlos hoje? É porque recentemente eu fiz uma palestra para um grupo, para uma empresa, e eu comentei sobre a importância de você saber a sua jornada financeira, da sua vida financeira. Cada um está em um momento, você precisa reconhecer qual que você está e avançar. Não basta só a gente avançar se a gente não tem uma direção, e também não basta a gente saber querer avançar, não ter uma direção, e também não adianta você só saber a jornada e não avançar. Cada movimento, né, um passinho adiante. Então, Carlos, Vanessa, obrigada pela sua disponibilidade. Então, eu vou É um fazer a primeira prazer. pergunta, né? Lá atrás, né? Lembra lá atrás, já faz um tempinho. Eu lembro que você chegou para mim e falou, Tereza, eu estou num momento que era assim, era trabalhar, pagar as contas e você não via nenhum tipo de objetivo para realizar, que naquela época era o sonho de viajar com a sua família. E eu lembro que pouco tempo depois você me mandou até uma foto, que você fez até uma caixinha de leite. E eu comento isso com as pessoas. É, o cofrinho, o coletor, é simbólico, mas é para focar naquele objetivo. Então, eu queria que você compartilhasse essa história lá do começo, quando a gente se conheceu. É, primeiramente agradecer, né, o privilégio de estar aqui com vocês. Realmente, muitos de nós brasileiros não temos essa visão de ter uma educação financeira, né? Seria muito bom se já na escola a criancinha já começasse com isso lá, né? Mas realmente eu estava numa fase bem complicada, cartão de crédito, muita dívida, assim, e eu tava tipo assim, bom, essa é a vida, né? A vida é assim e não por culpa dos meus pais, é assim que eu quero dizer, mas a gente já veio também de uma família, eu, né? Já veio de uma família assim, que nem aquela música dos Mamonas Assassinos, né? Que tem que ter um carnê das Casas Bahia. Depois você corta isso quando você precisar. É, Então eu não tinha perspectiva mesmo. Não tinha perspectiva nenhuma de. Era tipo assim, trabalhar, pagar conta e é isso aí. Essa é a vida. Mas foi para mim um divisor de água aquela palestra, porque assim parecia que tinha muita coisa ali que eu já tinha escutado, mas eu pensava, não é bem assim, Não não é por aí sabe caminho, isso, vocês não é não por aí sabem como que é a caminho. minha vida. Tinha muito isso na cabeça. Aí eu falei assim, não. Eu lembro que eu voltei para casa, tive uma palestra lá no trabalho, a gente tem que fazer. Aí começamos. Aí a gente queria fazer um passeio e tal. Aí foi onde a gente teve a ideia de fazer a caixinha. E ali, tipo assim, foi uma prioridade. Aí, tipo que a gente, entrou um dinheirinho X, ó lá, depois a gente vai fazer outras coisas. E aí muita coisa mudou daquela época pra cá. E é Muita coisa interessante mudou. notar, nessa mesma época aí, é interessante que trabalhava eu e trabalhava ele, e a gente simplesmente vivia em função do dia do pagamento para pagar o cartão e ter limite para pagar novamente. Então a gente não conseguia enxergar, a gente não conseguia enxergar o que poderia melhorar. Então, assim, aquela palestra que ele teve no trabalho foi muito interessante, porque parecia que caiu coisas das nossas vistas que a gente não conseguia enxergar. E são coisas simples. Olha, e só para compartilhar, toda vez que eu conto a história do Carlos, eu fico bastante emocionada, porque eu lembro que um dia você mandou a foto da caixinha do leite falando que você ia viajar, mas passou um tempo, você falou assim, Tereza, essa é uma viagem que eu eu vou pagar sem precisar usar o meu cartão, porque muitas vezes a pessoa viaja e depois ela fica lembrando das parcelas, não é verdade? E naquele Exato. dia você falou, hoje eu estou viajando
com as coisas já pagas antecipadas. Me conta que prazer Uhum. é esse de fazer uma viagem com esse tipo de planejamento, de atitude. Você simplesmente fazer uma viagem que você realmente vai levar de lembrança a viagem, né? Não as parcelas. Eu lembro que um amigo meu uma vez falou assim, que sensação ruim você comer um lanche, parcelar, pagar ele no cartão de crédito e você vai pagar ele depois que você já comeu. Que sensação ruim, parece que eu tô pagando duas vezes, ele falava, né? E realmente, a gente fez essa viagem, se eu não me engano, foi para Santa Catarina, não lembro exatamente. E a gente foi tranquilo, tranquilo. Você poderia falar assim, fomos, gastamos o que era necessário gastar e voltamos para casa em paz, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, porque não tinha dívida. Não tinha Nossa, nenhuma parcelinha que ia chegar no cartão de crédito. Foi, olha, sensação muito boa. Porque nossa, nisso tudo, nisso tudo, na caixinha, tudo, ainda reservou valor que iria ser gasto lá. E parte desse valor ainda voltou conosco. E não foi assim, eu vou, não quero gastar, não quero comer. Mupirana, Não, não, não foi não. assim. Foi realmente planejando tudo direitinho. legal. Olha, vou aproveitar que a Vanessa comentou, eu queria que vocês comentassem do que dessa importância da família estar junto para realizar as coisas, porque não adianta a mãe querer alguma coisa, o pai não quer, ou só um está batalhando por aquilo. Me fala um pouco dessa importância da família para realizar os objetivos. Quem falou? Não, pode começar. Na época, assim, dos meus pais, por exemplo, eu aprendi isso muito com meu pai. Meu pai, ele sempre trabalhou, mas meu pai era assim, ele chegava com salário e... minha mãe, né? E eu achava isso muito interessante, porque a gente vive num mundo, por exemplo, onde as pessoas são muito individuais, né? E eu já aprendi diferente, que eu e minha esposa somos um só. Então, não tem esse negócio de meu salário, somos nosso salário. Então, sempre quando ela trabalhou, eu trabalhava, juntava tudo, decidia e fazia. Por mais que a gente às vezes errava junto, mas o É, importante é isso, esse negócio de... É lógico, você pode receber o seu salário e falar assim, amor, com esse salário eu vou pagar isso, isso e isso. Com o seu, o que você acha de pagar isso, isso e isso? Não tem problema. Agora, a gente decidiu assim, junta o que tem e agora a gente vai fracionar para onde tem que ir, né? E Tereza, tem uma coisa que eu queria falar para você e eu tenho até que agradecer, né? Então, desde já, sou grata. Nós participamos recentemente de uma palestra bíblica e assim, a palestra que você deu mudou nossa vida, né? Porque nos fez acordar para a vida, nos fez começar a querer até estudar um pouco mais sobre o assunto de finanças, né? Porque isso é algo não que tem deveria ser fim, ensinado na escola. Não tem né? fim. Não tem fim. Uhum. Então, não tem. Então, o que acontece? Em casa, a gente até conversou uma vez, né? Que a gente ensina muito isso pro meu filho. A gente ensina, olha, filho, isso, tem que ser econômico nisso. Então, meu filho, ele tem 9 anos. Então, ele nunca chegou assim, por exemplo, no mercado. Eu quero, não sei o que. A gente sai de casa e conversa, filho, olha, eu posso isso. Às vezes ele fala, mãe, e dá? Será que a gente tem dinheiro quando a gente vai dar alguma coisa, né? E nós fomos ver onde que eu quero chegar. É que nós fomos para uma palestra bíblica recentemente, eu lembrei de você. E aí lá a pessoa fez uma comparação assim. Imagine, e ele só ouvindo, né? Imagine que você hoje vai ganhar R$ 1 milhão. Então, você pode comprar um iPhone, você pode comprar não sei o que, você pode comprar uma casa. Aí ele parou assim, olhou pra mim e falou, mãe, uma casa eu até compro, mas o resto eu acho que eu tenho que poupar, né? Uma criança de 9 Uma anos. consciência, né? E é isso. É, Ah, Sabe o que é Você acha engraçado também, Tereza? A gente, um pouco mais antes, né? Hoje ele tem uma consciência já bem melhor sobre isso, é, né? Mas a gente ia pro mercado fazer compras e a gente fazia o vale compra dele. E sempre foi divertido, porque a gente fazia o vale compra dele e falava, filho, você tem X reais. a gente E fazia um papel. aí dava pra ele. E ele fazendo a continha dele, assim, pai, eu quero 5 esse. anos. Eu falava, pode pegar o que você quiser dentro desse valor. Aí ele ia lá, pegava, aí falava, pai, se eu pegar esse, dá pra levar esse? Eu falei assim, vamos fazer a conta. Quanto que você tem? X. Aí abri a calculadora com ele. X. Quanto que é esse? X. Deu, filho? Não. Mas você pode deixar esse e levar esse. Ele falou, não, mas eu prefiro esse, pai. Então tá bom. Então você só tem X agora. Então isso foi aos pouquinhos
Então ele já é um menino bem consciente nisso. Mesmo tendo 9 anos, ele pergunta: será que dá, pai? Ele até brinca dele: nós somos pobres, pai. Isso é verdade. Mas você sabe Mas que será que dá? esse exercício que você fez, ó, uma simples conversa, uma simples atividade, mas ele já entendeu que não se gasta mais do que se ganha. Ele já entendeu que existe Uhum. prioridade, ele pode escolher uma coisa hoje e deixar para depois. Você concorda que assim é uma coisa tão mínima, mas é claro, como nós não recebemos isso da infância, muitas vezes os pais não têm como passar. E eu vejo que se um pai recebe algum tipo de conteúdo, de conhecimento, é inevitável, você transborda para os filhos. E vocês fizeram com o seu filho, né? Então, assim, eu não canso de falar. Um pai e uma mãe que teve acesso a algum tipo de conteúdo, ele transborda para sua família, né? Eu vou falar uma coisa pra você, Teresa. Foi uma provisão muito boa da empresa, né? E foram alguns minutos, né? Foram só alguns minutos. E assim, foi que nem a Vanessa falou, cara, é como se tivesse caído umas coisas dos olhos que a gente fala, meu Deus do céu, como é que pode? Né? E a gente. Isso eu sempre vou lembrar, sabe? Cartão de crédito sempre estourado. Nós dois trabalhávamos, não tínhamos filho. Eu ficava, como pode uma coisa dessa? A gente recebe cerca de, vai, 5 mil reais. E casado, não tem filho. E viver assim, esperando que a fatura vire Pra poder ter limite. pra ter limite. Eu falo, como assim? Não dá pra viver assim, né? Ia passear e passava lá, 200 reais numa comida, mas passava no crédito. Então isso pra mim me incomodava demais, sabe? Assim, eu ficava muito chateado, às vezes, né? Você comeu uma coisa pra pagar amanhã. E te Nossa. dá uma liberdade, né? Você sente hoje saber que você tem, logicamente, que temos muito que aprender e sempre temos o que aprender e o que aplicar. Mas saber que você teve uma certa educação financeira, mesmo que você aplique minimamente na sua vida e você conseguir ver o resultado disso, te dá uma sensação de liberdade. Ah, mas ó, a Vanessa falou uma palavra mágica, colocar em prática. Porque o Carlos falou, a gente teve um contato lá na empresa de uma palestra, mas nem todo mundo teve o avanço que o Carlos teve. Verdade? Então, o É. Carlos, além de ele avançar, ele ainda levou essa conversa para casa. E aí eu quero que você me fale. é, Quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem as referências da nossa infância, da nossa família. Me fala como que foi, como que é diferente, né? Como foi diferente as referências do lado da Vanessa e da sua parte, porque cada família tem as suas referências. Vocês nasceram com as mesmas referências sobre dinheiro? Não. Me Não, conta um pouco sobre isso. vamos começar, mano. É assim, a minha família é nordestina, né? Então, meus pais, eles sempre falavam assim, se você tem um, divide em dois, come um hoje e um amanhã, porque amanhã você não sabe se você tem. Então, minha família sempre, minha mãe principalmente, né? Minha mãe, ela é muito de poupar, é muito educada financeiramente, apesar dela não ter uma educação básica, ela não sabe ler, por exemplo. Minha mãe, ela não sabe ler. Mas ela tem uma educação financeira, assim, que ela sempre passou isso pra gente, que a gente sempre tem que viver o hoje pensando no amanhã. Então, assim, quando eu vim pro casamento, eu já tinha essa mentalidade que eu tinha que poupar. E eu quase estraguei a Vanessa. Porque o meu lado é totalmente diferente, né? Só pra você ter uma ideia, eu arquei dívida dos meus pais quando casei. Renegociação, né? Então, a gente já tinha um pouco mais de dificuldade nisso. Era cartão de crédito, era boletos bancários, era crediários, na realidade, né? A gente casou Crediários um e que mais monte. crediários, né? Eu lembro uma conversa que eu tive às vezes até com o meu pai, né? Falei assim, pai, ia dar um jeito aí de comprar uma casa, alguma coisa. Não, meu filho, não dá. E, e até hoje, né? Eles estão no aluguel, não que seja errado, né? Não é esse o ponto aqui. Mas se tivesse se programado um pouquinho melhor, já daria para ter a casinha deles e tudo mais, né? Então, para esse lado, assim, questão financeiro, o meu lado foi um pouquinho complicado. Por isso, até, que para mim foi um choque essa instrução que você passou lá. Falei, não é possível. Foi o que eu pensei na hora. Não é possível. Não dá. Poxa, Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, bom, como que eu sei que não dá se eu não tentar?
E foi onde Legal, trouxemos para casa, né? legal. E deixa eu te falar, olha, foram vários momentos que a gente falou depois, e eu lembro que cada vez que a gente se falava, eu levava uma informação diferente que era para você e avante. Eu gosto muito de falar. O aprendizado, né, Vanessa, não tem fim. A gente aprende, não tem, aprendizado não tem como parar. E eu lembro que cada vez que a gente falava, a gente avançava. E aí teve uma conversa que eu falei para você sobre trazer renda extra, uma habilidade. Eu lembro que naquela época, não sei se a Vanessa estava começando a costurar ou costurava, e Isso. eu gosto muito de falar aqui no canal que, puxa, as pessoas têm habilidades e elas acabam esquecendo, percebendo que tem uma habilidade, né? Muitas vezes tem gente que tem habilidades em cozinhar, mas ela não aproveita. Me fala como que foi transformar uma habilidade numa renda extra. Ó, para mim, falar do meu ponto de vista, né? Renda extra, do meu ponto de vista, não é somente gerar dinheiro. Também eu encaro como economia. Vou te dar um exemplo. Minha esposa, ela já fez ternos pro meu filho. Então você imagina quanto que é um terno, se ir lá comprar um terno numa loja, né? E não é porque eu tô do lado dela, não. Coisa muito chique mesmo, sabe? Eu olhar no meu filho assim e falar, meu Deus, só foi você que fez. Então, pra mim, como marido, né? Isso pra mim já assim, é uma renda, porque eu já economizo bastante, né? Agora também tem outro lado. Aparecem uns amigos pra consertar aqui, arrumar ali, e vez ou outra entra um É que dinheirinho, né? geralmente o Lucas, ele é o meu. É um Ele é o meu modelinho, manequim, é um né? modelinho. Então eu faço o quê? Eu faço roupa social, eu faço camisa social, que não se encontra para criança, é bem difícil, né? Uhum. É roupa, camisa social diferente. Quer dizer, você encontra mais aquela branquinha que. Mas geralmente eu vejo, olho, estudo, vou no YouTube, que eu falo que eu faço os burros, que eu vou lá, olho umas 10 vezes, falo, não, agora eu vou lá e faço. Não fiz curso, mas eu vou lá e consigo fazer. E assim, sempre minha mãe costuma falar assim que uma planta ela morre com um balde d'água, né? Mas se você todo dia pingar, ela fica bem florida, ela fica bem firme, né? Então, às vezes, é melhor você pingar todos os dias do que você jogar um balde de água para matar a planta. Então, assim, eu faço aqui em casa, né? Para ajudar meu marido. Quando aparece faxina, eu faço. Conserto de roupa, eu faço. Eu sou tipo aquela que pega tudo. Aí eu falo, olha, o que a gente está gastando muito? Por exemplo, a gente gasta muito com sabão. Aprendi a fazer sabão líquido. Falei, não, vou fazer sabão líquido. Aí eu já sei, vou lá agora nos aplicativos, eu olho, vou lá e faço. Então, tudo que a gente. Às vezes a gente pensa assim, tem que ser uma coisa muito grande para ter uma renda extra. Tem que ser uma coisa muito grande para ajudar na minha casa. Não, não é. Porque quando você economiza R$ 50 por semana, vamos lá. Tu economizou, deixou de gastar R$ 50 por semana, mensalmente é uma economia para a família. Quem aproveita é a família desse valor, né? Então, assim, eu aprendi que renda extra vai muito além do valor monetário. Nossa, adorei esse depoimento, que você ganha, mas você também economiza, que é o você deixa de gastar com coisas que você pode fazer, muito bom. E outra coisa que eu queria que vocês comentassem é assim, eu encontro muita gente durante essa jornada minha da educação financeira, gente que ganha pouco, gente que ganha muito, e é muito relativo, né? Muito para uns é pouco para outros, mas a gente vê diversas profissões, diversas classes sociais e cada um na sua jornada. É você entender a sua jornada e caminhar. E eu lembro que numa das conversas com o Carlos, eu vi que ele falava assim de aplicações, investimentos, coisa eu falei assim, gente, tem gente que tem muito mais, né, uma formação tradicional e nem despertou para procurar, para conhecer mais. E aqui eu queria que você falasse sobre isso, porque a educação financeira, a Vanessa comentou, a mãe dela não sabe nem ler e escrever direito e ela já tinha esse controle. O quanto que a educação financeira não tem nada a ver com nem o quanto ganha, nem com o quanto você estudou numa escola tradicional.
é sobre você estar curioso para melhorar. É isso. O foco é sempre assim, dar um passinho a mais e melhorar. Uma coisa assim que eu aprendi até lá, né, é sobre você ter como é que fala? Uma reserva de emergência, né? E aí era um tabu pra mim, sabe? Eu sempre ouvia meus pais falando, não, tem que guardar na poupança, né? Guardar na poupança. Só que eu nunca conseguia, né? E aí eu falei assim, não, a gente tem que fazer. Só pra você ter uma ideia, ó, eu saí de lá da empresa, né? Tem um ano, fui mandado embora, né? Aí depois eu trabalhei em outra empresa que acabou não dando certo. E o que que nos segurou? A reserva de emergência. A reserva de emergência, aí tinha reserva de emergência e ainda depois veio fundo de garantia e tal, tal, tal. Então, graças a Deus foi assim, um período que a gente quer trabalhar, mas também não ficou desesperado para sair gastando, procurando dinheiro onde não havia, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fui dar uma olhada ainda, que eu ainda estou aprendendo, né? É aquela... Sim. Não, do banco, do governo, eu esqueci o nome agora. Tesouro. O Tesouro. Tesouro. Aí eu conversando com um colega também, que entendi um pouco mais, ele falou, irmão, olha, fica tranquilo, porque o Tesouro Direto é direto com o governo. É mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu ia pôr um pouquinho lá, né? Eu falei, opa, peraí, vamos devagar também, né? Então a gente tem usado bastante isso, aprender um pouco mais o que é um CDI. O que é um CDI, né? Por que não guardar na poupança? Aí você vai vendo lá que juros aqui é um pouco melhor que os juros dali. E aí, tanto é que isso é tão engraçado que a Vanessa precisou fazer uma viagem de emergência. E um primo nosso lá no Nordeste, que tem uma empresa tal, Uma empresa grande. não sabia dessas coisas. Aí ela começou a falar, não, dá sim. Ela falou assim, vou até te passar o contato do Carlinhos para você conversar um pouquinho com ele. Então, antes de fazer um investimento em alguma coisa, aí você tem que ver lá, vai render quanto? Por quantos períodos eu vou deixar lá? Porque também não adianta eu tirar antes, senão tem o leão e tal. Então eu falei, poxa, é muito bom aprender essas coisas assim. É um transbordo, você vê? Você vai É, passando para outras pessoas, esse que é é a grande alegria, que a gente sabe o quanto que isso ajuda, né? E assim, uhum, quando você fala, eu tô conhecendo também cada um, ó, cada vez a gente vai conhecendo mais, né? Nossa, muito legal. E ó, me conta também aquela história de. Eu lembro que uma vez você me contou que você amortizou algumas parcelas do ah, financiamento. que delícia. E Ah, eu queria isso que ainda você, foi do apartamento, né? né? Isso quando Então, ele te falou, ainda foi do apartamento. Hoje nós já estamos numa casa, né? Que também já amortizamos, ele vai falar. Então, a gente. É mais uma coisa que a gente vai avaliando, né? É, eu não fosse realmente juntar um dinheiro para comprar uma casa, eu não ia conseguir mesmo, ia demorar muito tempo, né? Então nós decidimos comprar na época foi até um apartamento. E aí isso aí já foi uma coisa que um vizinho meu, conversando com o vizinho, ele falou, não, pô, dá pra, né? E aí a gente pegou e foi fazendo isso, deixamos o apartamento lá num valor bem baixo na época, daí conseguimos vender lá e compramos. Precisamos também financiar um pouco aqui também, mas aqui a gente já também não pegou num valor tão alto. E aí sempre quando a gente tem essa oportunidade, e assim, por exemplo, entra que nem acontecia no TGG, por exemplo, né, na empresa, entrava uma renda extra às vezes, né? A gente pegava um valor e dava na casa. Porque quando você faz isso, os juros ele derruba bastante. Às vezes a gente, uma parcela, por exemplo, uma parcela de R$ 1.000, não é exagero, a gente pagava 150 lá no final. Olha a diferença do valor, né? E no começo que nós, por exemplo, fazendo esse trabalho de amortização da casa, a gente sempre olha o que é mais viável. Dependendo quando tem um valor grande, se a gente dá no valor da parcela ou se a gente amortiza a quantidade de parcelas, que é muito mais gostoso, né? Quando a gente vê aquele saldo lá diminuindo, aquela número. A gente parcelou aqui em 35 anos. Nós há 2 anos atrás, quando compramos aqui, nós parcelamos em 360 vezes e hoje a gente olhar no extrato e ver que só falta 185 parcelas,
em 2 anos, é muito gostoso. Por quê? Porque você fala, tenho R$ 50, joga lá. Aí outra semana R$ 50, joga lá. Aí foi uma parcela. Foi um mês de uma parcela, da última parcela lá, foi já. E você não percebeu, você ia comprar um lanche, talvez um lanche só. Como nós somos em 3, iria dar mais caro. Então você fala, olha só, deixei de pagar uma parcela da casa que foi uma 50, no comecinho estava até R$ 50. Agora está bem mais alta, está em 150, é o valor das últimas parcelas, porque a gente já, de trás para frente, a gente já pagou mais da metade. Então assim, é muito gostoso a gente olhar para trás e ver o que éramos, o que somos, o que nós poderemos ser, porque assim, se a gente é mutante, né, a gente todo dia aprende um pouquinho mais e financeiramente, como todo dia tem que se aprender, porque muda, né? Então assim, é gostoso saber, olha, eu era assim, eu estou assim, mas eu mais pra frente ainda tenho que melhorar, vou aprender mais, vou virar uma Tereza. É muito Então, bom. olha só que interessante. Você tem o teu financiamento, mas na hora você faz uma escolha, puxa, isso aqui pode abater alguma coisa. Então, sobre ter objetivos claros, porque se a pessoa ela Uhum. não tem esses objetivos, aparece uma comprinha, aquilo vai distraindo, mas se você tem um objetivo de, nossa, a gente tem esse objetivo aqui, muitas vezes você consegue direcionar melhor. É uma questão de escolhas. A gente fala, as nossas decisões são baseadas em escolhas, mas se a gente não tem claros objetivos, vai gastando em muito supérfluo, né? Nossa, É, muito legal. Esse ponto, ô Tereza, é até bom que você tocou, essa questão de supérfluo. Se a gente realmente não tiver objetivo, a gente atira flecha para tudo quanto é canto. E quando vai ver, você não acertou em lugar nenhum. Então, eu aprendi muito isso, né? Saber o que, que você quer e o que você precisa. Não é que a gente vai ser muquirana, não vai... Não, pode sim. Vai lá comprar um lanchinho. Dá para ir lá no fast food. Vai lá, tal, come, belezinha. Mas não pode sair do foco. Por exemplo, se eu não pagar minha casa, eu vou morar onde? Então minha casa é o principal. Então, ó, casa é o principal. Minha reservinha lá, mesmo eu estando desempregado hoje, assim, desempregado eu trabalho formalmente, né? Uhum. Mesmo eu não estando numa empresa de carteira fechada, eu continuo mantendo a minha reserva, né? Eu poderia pensar assim, pô, enquanto eu não achar uma carteira fechada aí, né? Eu vou sugando lá até... Não, tô fazendo outras coisas. Eu peguei minha moto, assinei um aplicativo aí, né? De levar pessoas e tô indo até achar uma coisa e continuo mantendo a minha reserva. O conceito A- ao- ficou, o conceito da reserva Exatamente. ficou preservado. Muito bom. Isso não é desculpa, assim, para você falar que não dá, dá. Agora vai depender muito da cabeça. Muito bom. E as plantas? As plantações continuam? Ô, mulher, Tá eu tenho que lindo. mandar um Então, vídeo para você. então deixa eu só contar essa história, né? Lá atrás, eu lembro que a gente estava falando de você ter a referência de cuidar de alguma coisa e dar frutos futuros. Essa analogia com investimentos é igual. E eu lembro que um dia o Carlos mandou naquela época, acho que era um pé de tomate, eu acho. E você Foi, fala, foi. olha, eu Foi. plantei e aqui já estão os frutos. E a gente usa muito essa analogia para explicar investimentos para as crianças. É uma questão de você plantar, cuidar, né? Não adianta você jogar um balde de água num dia só, né? Como É. você falou, Vanessa. E você cuidar para ter frutos futuros. E essa é uma analogia muito boa para a gente falar sobre dinheiro. Mas me conta, mudou? Aumentou? Deixar a mulher Olha, falar. é que eu cheguei É aqui, dela, era só né? concreto. É dela. Eu só Eu jogo água às vezes. eu cheguei aqui, era só concreto. Aí saí eu quebrando o quintal todinho para plantar. Na época que, por exemplo, o tomate estava R$ 12, eu passei 6 meses sem comprar tomate. Porque eu tinha no pé, super lindo. Couve, consegui Não, plantar, couve é o que tem mais tem muito. aqui. Não dou conta. Couve, quando você anda na casa tem couve. Morango, eu e a minha tartaruga ama, porque eles não comem, né? Eu amo. Morango também, couve, morango. Temos 3 pés de mamão. É, Um já tá dando fruto. Tá É. grande, passou do muro. Eu não, ó, Tereza, eu não imaginava. morango não, bem, Oh, ali é desculpa, mamão. mamão, desculpa. Mamão tá cheio também. Eu não Plantei. imaginava. Tem uns 3 É.
E um Achei. mamãozeiro tá alto acima do muro e os mamões já nascendo, assim, é muito lindo, né? Depois eu vou Quiabo te mandar um também, vídeo. né? Quiabo também. Hoje eu colhi quiabo. A minha Nunca tia vi. veio aqui e falou: Nossa, acho que eu Não, nunca vi o pé de quiabo. Ainda tem lá? sério, tem, eu procurei hoje, tem lá ainda. Então depois Aí você vai me eu mandar um vídeo plantei. Pode deixar. das suas plantações aí. Que legal, muito bom. É, alface, tudo. Você vai plantando, é gostoso. O que você falou? Quando a gente planta, é gostoso. Plantar e cuidar é gostoso, mas você vê o O fruto resultado, ali, o né? resultado é muito bom. E quando se troca, né, em sentido financeiro, isso aplica também. Porque você realmente vê que aquele esforço valeu a pena. Nossa, muito legal. Olha, como eu falei, recentemente eu contei a história do Carlos falando que ele enxergou a jornada e caminhou. Olha, porque muitas coisas você já me contou aqui que eu já nem sabia, e eu lembro que as pessoas comentaram assim comigo: Tereza, eu tô trabalhando pagando conta. Então, com certeza esse vídeo aqui vai inspirar outras pessoas a saírem do zero a zero e ter outras inspirações para fazer melhorias. A gente sempre fala, é melhoria, né? Na vida É, financeira, e a gente sabe que quando não é só o financeiro, a gente melhora tudo, né? Uhum, Não é só um lado, né? exatamente. E eu queria que você, para a gente terminar esse bate-papo, Carlos e Vanessa, você me falasse assim dessa importância dos pais terem, buscarem conhecimentos para vocês, mas isso reflete automaticamente nos filhos, nos parentes, nas próximas gerações. Porque, né, eu também sou mãe e a gente sabe, não é sobre só nós, né? A gente, é. nós somos parte de um todo. E tem nossos filhos, tem a sociedade, tem a família. Me fala, assim, o quanto essas informações acabam, sabe, reverberando nas pessoas que estão ao lado de vocês, principalmente no filhote. Eu aprendi assim, Tereza, em todos os sentidos, assim, a gente é feito de geração, né? E geralmente a gente passa uma coisa para geração, ou boa ou ruim, a gente passa alguma coisa. Só que cabe a mim agora eu passar o. Se eu vou passar bom ou ruim, é minha culpa, né? Por exemplo, talvez um filho que cresceu sem pai e talvez ele não consiga demonstrar amor pro filho, porque não teve. Mas isso quem decide é ele, se ele vai fazer isso ou não. Ele tem que quebrar o ciclo. Então, não é porque talvez tivemos problemas na minha infância que agora a minha vida tem que ser assim. Então, eu tenho que quebrar o ciclo. E não estou falando aqui mal dos meus pais, pelo amor de Deus, meus pais foram excelentes, né? Foram exemplos, né? Aqui não tiveram condições, instrução e assim por diante. Então, é muito importante que os pais tenham um mínimo de instrução nesse sentido, que as crianças precisam entender que como é que chega a internet aqui em casa, como é que a luz acende, né? Que feliz ou infelizmente tudo gira em torno de monetário. Então as crianças precisam saber, porque as crianças sabendo, elas mesmas já não vão querer gastar demais, né? E vão crescer também com uma instrução já muito boa. Então não é só falar, a criança vai do que ela vê. E quando a gente procura entender um pouquinho mais, né? Mesmo que você, talvez por falta de conhecimento mesmo, por exemplo, minha mãe, né? Que é um exemplo para mim com relação à vida financeira, né? Então ela sempre foi um exemplo para mim, porque é uma pessoa que não, né, você fala, não sei, o sonho dela é muito lindo, às vezes você até aperta o coração. E ela mora em Maceió. Então fala assim, o sonho dela, ela fala que era aprender a ler, mas o que ela consegue, a forma dela se expressar, eu falo assim, mãe, se a senhora soubesse ler, a senhora ia ser advogada, porque ela consegue conversar, discernir com qualquer pessoa sobre coisas financeiras, dando ideia para quem às vezes já tem até faculdade, ela só fica assim, olha que é mesmo, olha, não sabia disso. Então assim, o que eu aprendi dela, por exemplo, quando você procura aprender mais, porque hoje a gente tem um leque, né, de lugares que você pode procurar até de graça e aprender, né? Então, quando você procura aprender mais, quem está do teu lado recebe o brilho. Falo por quê? Por exemplo, eu tenho uma amiga que às vezes a gente conversa muito sobre coisa financeira, ela é bem jovem, né? Ingressou no ambiente de trabalho, ela fala, ai Nessa, eu acho que você deveria dar aula. Eu falei, minha filha, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu aprendi, tá disposto, disponível, tá de graça, a gente pode correr atrás.
A minha irmã, por exemplo, às vezes ela fala, Vanessa, onde que eu posso aplicar o dinheiro? Onde que a taxa tá melhor, né? Aí eu falei, olha, hoje tu pode aplicar, que eu vi que tá dando 100% do CDI, tu pode ser nesse lugar aqui, porque aquele outro ali diariamente não tá rendendo. As minhas sobrinhas também eu tento sempre falar um pouquinho. Então, qual é o ponto em questão? Quando o sol brilha, o sol não só brilha para ele. Quando você se esforça em aprender alguma coisa, todos que estão ao teu redor recebem o brilho também. Eles têm, é automático. Você tenta passar para todo mundo, né? Cada um consegue também um pouquinho de conhecimento. E quando você olha para dentro da tua casa, que tu tem teu filho, que é a tua semente, que é a tua herança de Deus, né? Então assim, ele é o principal. Então assim, a gente se esforça muito para ensinar para ele, para deixar claro para ele de onde que vem, porque filhos responsáveis, crianças responsáveis hoje são adultos maduros amanhã. Então, nosso objetivo é criar um bom homem, né, para a sociedade. Que ele seja um bom homem, porque amanhã ele pode estar casado, né? Mas, independente de estar casado ou não, ele vai fazer parte da sociedade. Então, que espécie de pessoa estou colocando na sociedade? Qual é a minha contribuição? Então, hoje eu me esforço. Muito legal. Nossa, você falou uma frase aí e eu vou finalizar com a tua frase. Você falou que o sol brilha para todo mundo e a história de vocês brilhou em outras casas, sem vocês saberem, ok? Porque quando eu contei a história de vocês, a pessoa me falar assim: Nossa, Tereza, tava que nem o Carlos. Eu estou que nem o Carlos. Preciso de sair do zero a zero. Então, sem vocês saberem, a história de vocês inspira outras pessoas. Quando eu comento, isso inspira demais. Então, eu agradeço de coração, tá bom? E Foi que um da próxima prazer. vez que a gente falar, eu sei que vocês vão ter muito mais histórias aí para compartilhar, tá bom? Gratidão, gente. Bom final Muito de obrigado. semana. Obrigada. Para Obrigada. vocês Beijo no também. filhote, tá? Beijo. Até Vamos mais. sim. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.